Olá, queridos, Pai do Senhor, bom dia. Mais uma vez estamos aqui para juntos adorarmos ao Senhor Deus, esse Deus bom, verdadeiro, que nós servimos e adoramos em espírito e em verdade. Nós vamos louvar a Deus com o hino da nossa harpa cristã. Vamos adorar a Deus. E sempre é um prazer Deus aqui conosco. Juntos adorar o Senhor Deus com esse hino da nossa harpa. Grandioso és tu. Grandioso és tu. Hoje estaremos lendo 2 versículos em continuação. Ontem nós vamos começar com o verso 31, aliás, 32, verso 1 e 2. Vamos lá.
E Arão disse-lhes: arrancai os pendentes de ouro. Nós não terminamos o 1, começa com 1 e o 2. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-nos. Muito bem. Hoje nós vamos falar sobre esses 2 versos e estaremos tratando sobre o descontrole do povo. O descontrole do povo. E nós queremos apontar 3 coisas, vamos lá, nós colocamos aqui na tela para os irmãos. Primeiramente, vocês podem analisar que o texto diz que eles disseram, vamos lá, o verso 1, olha o verso 1, façam-nos deuses, vamos lá, olha o que ele diz. Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse: tá bom, também. Façam-nos deuses, não é isso? Que vão adiante de nós. Você tem aqui o primeiro problema desse povo. Esse povo estava tendo Moisés como um Deus. Você se lembra que eu falei ontem? Quem era que estava na liderança deles? Eles eram conscientes que sempre Moisés disse que Deus os tinha libertado. Mas o texto aqui começa dizendo que eles falaram: façam-nos deuses que vão adiante de nós. Ou seja, a figura de Moisés para esse povo era que ele era um ser divino. Não era Deus que estava conduzindo eles. Não era Deus que estava operando os milagres. Não era Deus que estava fazendo os feitos poderosos. Então, às vezes, o problema pode estar no líder, mas também o problema pode estar no povo. Eu sei que tem líder que às vezes falta com compromisso, às vezes falta com aquela verdade de orientar, de ensinar, de guiar o povo, mas Moisés não. Moisés sempre dizia: o Senhor. Moisés sempre falava: é o Senhor. Moisés sempre alertava o povo sobre Deus. E ele deixava claro que quem fazia aquelas coisas era Deus. Mas o povo, veja bem, mas o povo é tendente a querer essa ideia do divino, essa ideia do poder, essa ideia da glória. E se não tiver a Bíblia e não tiver a orientação certa, o povo faz loucura em nome da fé e em nome de Deus. Veja que esse povo, eles disseram: façamos deuses que vão adiante de nós. Olha, deuses que vão adiante de nós. E quem era que estava com eles? E quem foi que libertou eles? E quem foi que deu vitória para eles? Deus. Mas eles queriam um ser divino, visível, que pudesse tocá-lo, que pudesse adorá-lo, vendo. Por isso que eles estavam seguindo Moisés. Porque enquanto Moisés operava os milagres, as pragas, eles achavam bonito. Tem gente que gosta de show, tem crente que gosta de show. Show do pastor na frente do púlpito, show do profeta, o show da fé. Eles gostam de ter isso, de show de fé realizado pelo homem. Eles gostam daquele homem que pula. Às vezes você está pregando aqui a palavra, explicando, termina de explicar, aí o irmão diz assim: eu notei ali que o pastor não tem poder. Ou a irmã diz: está faltando unção. E o que é unção para você? Já expliquei isso aqui, já expliquei para vocês. O valor não está no profeta, o valor está na palavra que o profeta está pregando. Então, se vocês analisarem, Isaías não foi um homem de sucesso, porque pregou quase 60 anos e ninguém se converteu. Jeremias também, Noé também. Vamos analisar isso. Noé pregou e só entrou na arca ele e a família. Jeremias, Isaías, todos tiveram um ministério decepcionante, sem resultado. E Jeremias profetizou tanto para o povo
não ir para o povo ir para o cativeiro e não descer para o Egito. No final levaram ele. Veja que nós temos esses contrassensos aí. E será que esses homens não tinham nenhum sucesso? Jeremias, Isaías, Abraão lá em Sodoma e Gomorra, ele orava e só conseguiu tirar lá o seu sobrinho. E aí? Então veja bem, o maior problema é quando o povo quer um ser divino, mas quer um ser divino. Não importa se esse homem é problemático, não importa se ele já teve vários casamentos, não importa se ele esteja mentindo, o importante é que ele tenha a revelação. O importante é que ele seja usado. Não importa, o fulano de tal é crente, é certinho, é um pregador que prega a Bíblia, ele fala a palavra de Deus, mas não tem milagre. Eu acho bom é o fulano de tal, que ele revela a minha identidade, meu CPF, ele falou um negócio, quem está por trás dele? Se ele está todo errado, desmantelado, quem é a fonte daquilo ali? Daquele engano, daquele engodo, daquela mentira? Satanás. Satanás. Vocês sabem muito bem que Judas andava com Jesus. E lá em Lucas 22 está escrito, Satanás entrou em Judas. Há muita gente que está usando o nome de Deus, como aquela menina lá de Atos 16, ela elogiava Paulo e Silas. Estes que passam por aqui são santos homens de Deus. Mas quem era que estava falando na boca dela? O diabo. E aí precisou de discernimento de Paulo. Então, se eu leio a minha Bíblia e eu vejo que uma pessoa que está errada, uma pessoa que não tem a vida no altar, uma pessoa que não é certa, está sendo usado, mas só que esses homens fazem isso aqui, e o povo gosta. Então, hoje eu quero falar do problema do povo. O povo gosta. O povo quer aquela pessoa que faz o movimento, que faz o barulho, que faz a zoada. Não querem saber se realmente tem compromisso com Deus. Mas se ele está usando o nome de Deus e aí está revelando alguma coisa, vocês podem observar, dificilmente esses homens, quando chegam em lugar, um paralítico anda, um cego enxerga. Só tem mais revelação. Revelação de problema, revelação que a irmã está com a dor, mas você não vê purificação de leproso, ressuscitar um morto ou curar um paralítico, você não vê. Você só vê esse barulho que ele está revelando e que ele está dizendo uma coisa que a irmã já sentia. Então, muito cuidado. Cuidado para você não fazer como esse povo. E aqui foi o povo. Irmãos, isso é tão triste. É tão triste. Vocês sabem com quantos dias Moisés estava em comunhão com Deus, lá no monte, falando com o Senhor? Ele não estava nem com 6 semanas. Vamos colocar 4, 5 semanas. Mas olha o que o povo diz. Olha o que o povo diz aí do Moisés. Verso 1, vai lá. Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés... Porque quanto a este Moisés... A este homem que nos tirou da terra do Egito... Olha aí, este homem sempre... Eles nunca disseram, Deus nos tirou do Egito, usando Moisés. Este homem que nos tirou do Egito, tudo errado. Não sabemos o que lhe sucedeu. Ou seja, a memória de Moisés agora para eles... de um homem de Deus, de um homem exemplar, que eles deveriam praticar, a memória de Moisés não valia nada para eles. Vocês estão vendo como é o povo? O povo, como diz lá fora, o povo tem memória curta. Olha, não estava nem com 6 semanas. Eles nem disseram assim, vamos procurar Moisés, vamos saber o que aconteceu. Não. Esse Moisés que nos tirou do Egito sumiu, então agora nós precisamos de um líder espiritual. E aí a ideia, de quem é a ideia? Deles. De quem é a ideia de ter um líder? E aí nós temos um problema. Isso que eu coloquei aqui, ó. Aqui, ó. Elohim. Elohim. Deus tem vários nomes, né? E aqui é um deles. Elohim. Sempre isso aqui, ó. El é Deus, né? E aí você tem a construção no plural, ok? Elohim. Elohim. Por que você diz assim? Porque você tem um men labial lá no final. É esse men aqui. Esse men labial. Esse men labial, que é o chamado men sofit, é o men final da palavra, é o nosso M, da palavra Maria. Esse aqui. Ok? Mas no hebraico nós temos um M que é usado no início e no meio, e nós temos um M no final.
Então, quando a gente vai expressar ele, é como se tivesse expressão da boca, ok? É labial. Então, Elohim. Aqui, esse nome, ele pode falar de deuses, essa expressão pode falar de deuses, pode falar de juízes, pode falar de anjos. O que é Elohim? É anjos, deuses, pode falar de líderes. Às vezes aparece a palavra Elohim para líderes na Bíblia. Mas veja que você vai ter um problema. Eles vão pedir deuses, mas só vão fazer um bezerro. Amanhã vamos falar sobre o bezerro. Como é que é isso, pastor Zé? Se Elohim é plural e eles pedem deuses e Arão vai fazer só um Deus. Veja bem, é porque aqui nessa palavra nós temos um plural intensivo singular. Esse plural intensivo singular é um aspecto linguístico e gramatical que busca dar ênfase do plural com o sentido intensivo singular. Então aqui o próprio contexto vai dar a ideia de que era um plural intensivo singular. Por quê? Porque eles não fizeram deuses, eles fizeram um Deus que foi o bezerro. Deu para entender? Então, façam-nos deuses. Como é que eles fazem só um bezerro? Quando você pega essa palavra, aí você diz, como é que eu vou saber que está sendo aplicada para Deus ou para os deuses? Porque essa palavra pode ser aplicada no plural para deuses. Simples, é só você ver o contexto. Se eu pego Gênesis, primeiro, no princípio criou Deus os céus e a terra. Elohim, lá, esse Elohim, novamente, é um plural intensivo singular. Esse plural intensivo singular está dando a ideia de que é o Deus verdadeiro. Por que é o Deus verdadeiro? Porque nenhum outro Deus criou os céus e a terra, a não ser o Elohim, o Deus verdadeiro. Deu para entender agora? Então, essa é a diferença. Aí eles pedem um ser divino, eles queriam um ser divino, não importa o que fosse. Se fosse uma cobra, mas se fosse divino, eles adoravam. Se fosse um pedaço de pau, mas se fosse divino, eles adoravam. Se fosse qualquer coisa, eles adoravam. Por quê? Porque eles aprenderam práticas pecaminosas aonde? No Egito. Isso aqui é muito sério. Quando um povo não aprende bem, Moisés ainda não tinha ensinado o povo, agora que ele ia começar, mas observe bem, quando o povo não aprende bem, o povo faz errado. Vamos ver aí rapidinho. Levítico 17, 7, Josué 24, 14, vamos lá. Levítico 17, 7. E nunca mais sacrificarão os seus sacrifícios aos demônios, após os quais eles se prostituem. Isto ser-lhes-á por estatuto perpétuo nas suas gerações. Vivendo no Egito, o povo de Deus se entregou à idolatria. O povo de Deus se entregou ao pecado. Aprendeu as práticas do Egito. Ou seja, Deus estava dando a palavra, Deus os tirou do Egito, Deus estava orientando, mas as práticas do Egito falava forte. Eles saíram do Egito, veja bem, meus irmãos, esse povo saiu do Egito com um desejo no coração de ter deuses como o Egito tinha. As práticas pecaminosas do povo estavam dentro deles. Eles tinham o líder Moisés, eles agora tinham a lei, eles tinham a palavra de Deus, a Torá, mas no coração deles tinha desejos reprimidos. E Freud diz que quando desejos são reprimidos, um dia ele estoura. E quando estoura, é sem freio. Ok? Desejos reprimidos. Foram reprimindo e aquilo era como uma represa. Quando essa represa encheu, ou ela enche, não tem como aguentar, não tem como suportar. E quando ela rompe, o estrago causado é grande, né? Teve aquele caso de Brumadinho, né? Que as represas, veja o estrago que causou. Assim é o crente. Quando o crente vem com prática pecaminosa e o evangelho não lavou ele por completo, ele fica dentro da igreja, mas sempre com pecado oculto, sempre com desejos ocultos. E amanhã isso rompe. Veja aí Josué 24, 14. Josué 24, 14. Então, eles aprenderam essas práticas pecaminosas no Egito. Vamos lá. 24, 14 de Josué. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Olha aí. E deitai fora os deuses aos quais... Parei. Como é que o povo agora na liderança de Josué ainda tinha deuses na casa deles? Meu Deus do céu.
passaram por Moisés e agora estão sendo liderados por Josué, e Josué diz: sirvam a Deus com sinceridade, com fidelidade, lançai fora os deuses. Ou seja, a prática pecaminosa ainda estava lá. O que tem de irmão e irmã que diz que é crente, mas as práticas pecaminosas ainda estão dentro de casa. O facão, o revólver, a ignorância, costume velho do mundo, está tudo dentro deles. E aí você vê que saiu de Moisés, agora vem para Josué, e o povo ainda estava na mesma prática. Ok? Vamos ler o verso 2 para a gente encerrar, lá de Deuteronômio. E amanhã a gente continua. Vamos lá. E Arão lhes disse... Então vamos fazer o seguinte, nós já chegamos aqui ao nosso horário. Amanhã não perca, amanhã eu vou falar sobre isso aqui. Os brincos. Pastor, é pecado crente usar brinco? É pecado crente usar cordão? Por que Israel usava brinco? Amanhã, eu vou falar disso aqui. Amanhã. Então eu conto com vocês. Deus abençoe. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra. Não queremos viver a vida baseada em homens, mas olhando para ti, o autor e consumador da nossa fé. Não queremos viver de práticas pecaminosas, mas sim firmados em ti. Nos abençoa, nos ajuda. Abençoa teus filhos e filhas, concedendo a tua paz, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.